Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Ora, aqui está uma excelente e oportuníssima pergunta, cuja resposta, na minha opinião, reside em três aspectos que considero nucleares. Desde logo, o que tem a ver com garantir a segurança e a confiança sanitária. Em segundo lugar, o que tem a ver com a concessão de estímulos diretamente à procura, isto é, leia-se aos consumidores. E, finalmente, em terceiro e último lugar, também a concessão igualmente de estímulos, isto é, também de apoios, diretamente dirigidos à oferta, nomeadamente às empresas. Mas vamos por partes. No que diz respeito, desde logo, à questão base e nuclear que tem a ver com a garantir a segurança e a confiança sanitária, há aqui alguns pontos que nunca é demais sublinhar. Desde logo, continuarmos a manter a situação da pandemia controlada. Isto é, termos todos noção, e quando digo todos, não é só o papel do Estado, das autoridades de saúde pública, é também de todos e de cada um de nós, efetivamente, termos noção de que temos que continuar a cumprir as regras que nos são indicadas, desde as mais simples àquelas que são mais complicadas, mas, por exemplo, não nos esquecermos das mais básicas, isto é, de higienizar as mãos, de usar máscara e de manter o distanciamento social. Depois, um segundo aspecto tem a ver com avançar-se rapidamente e em força com os planos de vacinação. Só, de facto, com esta arma disseminada por toda a população é que podemos diminuir, podemos atenuar o nível de risco de infecção e alcançarmos a tão almejada imunidade do grupo. Depois, e finalmente, cooperarmos internacionalmente muito mais do que temos vindo a fazer até aqui para combater e para mitigar esta pandemia. E isto passa, essencialmente, por duas coisas. Primeiro, ajudar aqueles que mais precisam, ajudar aqueles que não têm, por exemplo, meios para adquirir vacinas, ajudar aqueles cujos serviços de saúde praticamente nem sequer existem, enfim, ajudar toda a comunidade internacional, porque, como já sabemos, um vírus à solta é um perigo seja para quem não está protegido contra ele, seja mesmo para aqueles que estão protegidos, que possa surgir uma nova estirpe e que deite essa proteção por terra. E também estabelecermos critérios uniformes, e aqui isto mais dirigido no âmbito da União Europeia. Porquê? Porque, por exemplo, como temos vindo, infelizmente, a constatar, no seio da União Europeia, os 27 continuam a andar às turras, continuam a não se entender, continuam a não termos um critério uniforme, nomeadamente no que diz respeito às deslocações, isto é, às viagens. Em segundo lugar, como tinha referido, estímulos, ou seja, apoios dirigidos diretamente à procura e diretamente aos consumidores. Nós temos que ter consciência da atual situação económica e social que as pessoas passam. Infelizmente, cada vez há pessoas, todos os dias há mais pessoas a perderem os seus empregos. Todos os dias há pessoas que têm vindo a ter quebras sucessivas de rendimentos em virtude dos layoffs a que têm estado sujeitas, porque também as empresas não têm como continuar a manter e a pagar os seus ordenados por inteiro. E, portanto, as pessoas, de uma forma ou outra, têm vindo a perder rendimento. E, obviamente, que, perdendo rendimento, têm menos capacidade e menos poder de compra. E, portanto, era fundamental que lhes fossem lançados programas dirigidos a quem ainda tem capacidade para consumir produtos e serviços turísticos, para os adquirir, e que programas esses que fossem subvenções, subsídios dados diretamente a quem adquirisse produtos e serviços turísticos, e que fosse diretamente para o bolso das pessoas. Um pouco, se quisermos, à semelhança de um aspecto, de uma medida que foi muito falada quando da apresentação do Orçamento de Estado para este ano, o batizado IVA voucher, ou seja, a recuperação de parte do IVA, de um voucher de parte do IVA da aquisição de produtos e serviços turísticos, mas e que nunca mais ouvimos falar, estranhamente desapareceu não só da agenda mediática, como muito mais grave da agenda política. E, olhem, por exemplo, este era um bom momento, era uma boa altura para recuperar esta ideia e alargando-a a todos os produtos e a todos os serviços turísticos que pudessem ser consumidos, e com apoios diretos às pessoas, mas rapidamente. Ou seja, não é, por exemplo, prometer deduções em sede de IRS que só serão feitas para o ano, porque isso daqui a um ano
já não servirá o propósito de estimular rápida e urgentemente o consumo e a aquisição de produtos e serviços turísticos. E, finalmente, dar estímulos, dar apoios diretamente à oferta, isto é, às empresas. Para que o produto turístico não perca qualidade, é fundamental que o Estado perceba que, se calhar, em alguns casos, vai ter que subvencionar, que subsidiar o apoio ao preço, à formação do preço nas empresas, se quiserem. E o exemplo mais gritante que temos é a campanha gigantesca que foi feita no verão passado em Inglaterra, ao nível do setor da restauração, e que tão bons frutos deu, porque de facto subsidiou diretamente às empresas o fornecimento de refeições ao público e, obviamente, isso levou que os consumidores tivessem aderido em massa, tal como as empresas, toda a gente ganhou e, de facto, conseguiu-se muito bons resultados a esse nível. Finalmente, também, é importante que existam campanhas de promoção turística dirigidas quer ao mercado interno, é sempre aquele com que temos que contar em primeiríssimo lugar, mas também aos mercados internacionais, porque isso complementa o esforço de promoção que as empresas, que o tecido empresarial têm vindo a fazer para se adaptar a esta nova realidade e, no fundo, também para poder corresponder a uma procura que, apesar de tudo e apesar do que dissemos, ainda há alguma procura, ou bastante procura, que está reprimida e que está desejosa de retomar o caminho das viagens. Naturalmente que estas são sempre boas notícias. Quando acontece o contrário, também, infelizmente, as notícias não são boas. Mas neste caso, são boas notícias, essencialmente por 3 pontos que considero muito importantes. Desde logo porque nos faz recuar e lembrar na situação dramática que vivíamos e que atravessámos há cerca de apenas 1 mês e meio. Estávamos então com o nosso Sistema Nacional de Saúde à beira do colapso, com milhares e milhares de infecções diárias e, infelizmente, com centenas também de óbitos diários. Também este é um sinal que o sacrifício valeu. Aliás, não valeu, está a valer a pena porque nada disto terminou. O processo ainda está em curso e, finalmente, se quisermos, a cereja em cima do topo do bolo é mais a mais quando notícias destas ou quando situações destas acontecem e estão relacionadas, ou seja, os entraves são levantados por parte de alguns daqueles que são os nossos principais mercados emissores de fluxos turísticos, como aconteceu recentemente no caso do levantamento das restrições por parte do Reino Unido e da própria Alemanha. E é bom que tenhamos consciência que aqui o importante é conseguirmos manter esta situação. A batalha pode ter sido ganha, sem dúvida alguma, mas a guerra ainda está longe de o ser. E, portanto, é fundamental que todos, não só individualmente como coletivamente, que o país inteiro tenha consciência que o que tudo isto pode representar, o que estas boas notícias e o que neste momento o nosso estado sanitário, por assim dizer, pode vir a representar para a economia nacional e para o verão, nomeadamente no que diz respeito à atividade turística, porque se conseguirmos manter esta situação, tudo isto pode fazer com que alcancemos um patamar mais elevado de segurança sanitária e, obviamente, começarmos a ter mais fluxos internacionais de turismo que naturalmente se juntarão ao nosso mercado interno, que tão importante tem sido e se tem vindo a revelar. E, portanto, é fundamental que possamos também promover-nos internacionalmente, que o país possa lançar campanhas de promoção turística internacional, onde se destaquem os muitos fatores de atratividade e diferenciação que possuímos, sem fazer alarde. Isto, para mim, é muito importante, sem fazermos alarde da nossa atual e esperemos que se venha a manter boa situação sanitária, uma vez que ela é extremamente volátil. E, portanto, como eu costumo dizer, a segurança não se promove, garante-se, e é fundamental termos esta frase sempre presente nos nossos espíritos. Por outro lado, também é decisivo, é crítico mesmo, acompanharmos a evolução daquilo que se vai passando do ponto de vista sanitário nos nossos principais mercados emissores de fluxos turísticos, uma vez que, mesmo que nós estejamos bem, se os outros não estiverem tão bem ou se inclusivamente estiverem a passar por problemas, tudo isto pode comprometer, obviamente, a nossa situação. Veja-se, ainda recentemente, a Alemanha a levantar-nos
as restrições que tinha às viagens ao nosso país, só que, entretanto, a própria Alemanha está, neste momento, a entrar naquilo que já começa a ser qualificado como uma terceira vaga. E, portanto, é fundamental termos consciência que tudo isto está interligado e que uns estamos dependentes do sucesso dos outros. E, portanto, não é cada um por si, é todos juntos cooperando para fazermos face a esta pandemia. Voltamos a marcar encontro de hoje a uma semana. Entretanto, continua a proteger-se.